vamos lá? Primeira pergunta aqui do round e a questão colocada é a seguinte. Em caso de uma mesma substância em condições de matrizes distintas, como por exemplo, o níquel sulfetado em rochas ultramáficas, onde temos o níquel na matriz da rocha, e o níquel laterítico. Qual que é a melhor estratégia para definir o método de digestão e leitura? Bom, então vamos lá. Na verdade, essa questão ela vai impactar bastante na definição da escolha da digestão, porque o níquel associado, por exemplo, se ele for sulfetado, realmente associado a uma petlandita, né, então ele vai ter uma digestão muito mais fácil. É possível que com água régia eu consiga quebrar a estrutura desse mineral e eu vou ter uma quantificação total do níquel. Porém, contudo, todavia, se ele estiver associado e não é a questão da ultramáfica, né? Na ultramáfica eu posso ter o níquel associado a espinélios, por exemplo. E aí eu já vou ter muita dificuldade em abrir, né? Em quantificar o níquel. No perfil laterítico, né, eu posso ter o níquel associado às cloritas, à própria guetita, né? Então essa associação, ela também, né, a questão de onde o níquel está na mineralogia vai impactar na escolha da decomposição, não necessariamente na escolha da leitura. Agora, se eu tiver que decidir por um único processo, lembrando que os processos mais fortes, né, para concentrações mais altas, inclusive, é aquilo que nós explicamos nos módulos anteriores. Você vai precisar, né, de soluções, de diluições. Então, você está embutindo mais etapas de erro. Mas, se for para escolher um único, haja visto que existem matrizes, né, mais difíceis de abrir, escolha, infelizmente, o método que vai ter uma digestão mais forte. Mas o ideal é que essas matrizes, elas fossem individualmente tratadas, né, e que a escolha fosse feita por matriz, tanto para a digestão quanto para as curvas e etc. Acho que só para pontuar que pensando em digestão, né, na etapa de digestão e leitura por ICP, você está preocupado com ali elementos em níveis de teores mais baixos, a níveis de exploração. Se a gente já está entrando numa região mais mineralizada ou avançando na etapa do projeto, que faça necessário talvez o uso de raio-x, o que é preocupação também? Qual que é a associação a matriz que eu estou trabalhando, se ela é oxidada ou sulfetada? Isso tem total relação também com o fundente que eu vou utilizar para gerar a pastilha. Não posso utilizar um fundente para matriz oxidada sobre uma amostra sulfetada, porque senão ele vai atacar o meu cadinho. Então, depende também, além pensando na digestão, no caso do CP, abertura, e também pensando no teor teores mais elevados, pensando na diferença de matriz com o uso do método de fluorescência de raio-x. Inclusive por uma questão, né, de gestão do laboratório. Então, se você tem o seu níquel associado aí a uma matriz sulfetada e você já fez por opção as análises da fluorescência, o que o Marcos está colocando tome cuidado. Se você tem, né, o níquel associado a duas matrizes, quando ele estiver associado a uma matriz sulfetada, e você for fazer a preparação da pastilha fundida, você pode ter aí complicações internas no laboratório. Então, literalmente, era que você colocar isso para fundir, sem saber que é um material, né, sulfetado, vai soltar o fundo do seu cadinho, vai cair em cima da sua chama. Então, você vai ter problemas aí com o laboratório. Então, reforçando o que nós estamos dizendo no decorrer do treinamento inteiro. Vocês precisam conhecer a matriz para escolher tanto seja abertura por decomposição, né, ou seja por fusão, para escolher a metodologia analítica. Se eu estou trabalhando com teores muito altos, já estou indo para análise de fluorescência, provavelmente, e aí eu tenho que tomar esse cuidado também em relação à matriz e como que isso vai se comportar no momento da preparação da pastilha fundida. Pontuando também que é interessante a gente pensar nas associações. Por exemplo, o níquel sozinho, ele vai ter uma característica na etapa, pensando agora só em digestão, ele vai ter uma característica. Se ele está associado com chumbo, altas concentrações, dependendo se eu estou utilizando um método de abertura multiácida ali,
ou eu tenho que fazer, às vezes, abertura em micro-ondas, ou talvez a melhor solução, dependendo da concentração que eu estou, 5%, 10% de chumbo associado com a matriz de níquel, que é comum, são os elementos que andam juntinhos. Agarradinho. Talvez a estratégia melhor vai ser mudar para a fusão com peróxido de sódio, por exemplo, é a melhor alternativa, né? Então, sempre pensar nas associações também, né, o que tem na matriz para garantir o método mais eficaz para a quantificação daquele elemento na matriz. Exato. Uma pergunta ainda sobre essa questão, né? Quando nós comentamos sobre o Fariace, né, nós dissemos que existem elementos como os teluretos, né, e o arsênio, que ele vai interferir diretamente, né, na qualidade do botão de chumbo, né, e aí, consequentemente, vai interferir na qualidade da análise química. E a pergunta que se segue né, haja visto que são associações comuns, e realmente são associações comuns, por isso que a gente trouxe principalmente esses elementos, o cobre também é uma associação comum com ouro, o níquel também é uma associação comum com ouro. Nesses casos, ainda o Fariace seria o mais indicado? Sim. Né? O que nós estamos discutindo durante todo o treinamento, em todos os módulos, é que o erro, ele vai nos acompanhar, né? Então, assim, não há nada 100% perfeito. Mas o que a gente quer com o QA e com o QC? A gente quer conhecer os riscos, a gente quer conhecer os erros. E se eu não conheço esse efeito de matriz no processo, eu não sei como atuar sobre esse processo. Então, sim, eu preciso, para a análise desses elementos que ocorrem em ppms, em ppbs, como, né, nesse caso, por exemplo, do ouro e dos platinóides, passar por esse processo. Mas eu preciso entender quais são os interferentes a esse processo. E eles são comuns, realmente, né? O ouro, as matrizes nas quais ocorre ouro, também ocorrem esses outros elementos. Então, sim, né, respondendo à pergunta, o Fariace ainda ele é recomendado. A questão é que haja visto, né, que na matriz esses elementos ocorrem, nós temos que saber como tratar, né? Então, tem remédio, mas... Tem que saber onde dói. Onde dói, então qual que é a dor? A partir do momento que eu conheço que esses elementos estão presentes na minha matriz, eu tenho como antever tratamentos para eles. Eu vou ajustar o meu fluxo fundente, o que eu vou fazer? Fazer uma ostulação, uma pré-calcinação da amostra para eliminar elementos voláteis que podem interferir na minha quantificação. Tudo isso eu posso antever e fazer uma tratativa de como eu vou quantificar o meu material. Lembrando que inclusão dessas etapas, etapa adicional, vou embutir incertezas adicionais no meu processo. Eu vou pré-calcinar, para eliminar sulfeto. Não tem problema nenhum, eu só tenho às vezes um fluxo fundente no laboratório. Vou usar só essa receita. Vou calcinar o material para colocá-lo na base do meu fluxo neutro para quantificar. Então, eu embuto o erro de calcinação. Ou eu ajusto o fluxo fundente aplicado a sulfeto ou qualquer outro elemento que eventualmente possa impactar nas minhas etapas de fusão e compilação. Bom, aqui a gente encerra esse round de perguntas. Foram essas duas questões que chegaram. Vamos voltar aqui para o conteúdo agora da nossa aula.